Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para as reflexões em torno do Evangelho de Jesus Cristo e que nesta noite, através dessa transmissão virtual, possamos juntos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, aproveitando a oportunidade deste momento em que estamos vivendo no planeta Terra, para vibrarmos boas energias, bons pensamentos, para a melhoria da nossa psicosfera, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, o que já é habitual dentro de uma casa espírita. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogar aos benfeitores espirituais que nos assistam neste instante, para que juntos possamos vibrar intensamente em nome do Cristo e que diante das lições, dos estudos, possamos fortificar nossos laços de fé e que saiamos, após o estudo, mais tranquilos, mais serenos e equilibrados para continuar da nossa jornada. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a parábola da figueira seca ou a parábola da figueira estéril. Nós escolhemos esse tema porque, coincidência ou não, nós sabemos que coincidência não existe, mas seria o nosso tema hoje, inclusive na quarta-feira, nos Samaritanos de Jesus. Esse seria o nosso tema de palestrinha para a reflexão. Então, como nós estamos com o nosso centro, a nossa casa fechada, né, em razão dessa pandemia mundial, nós abordaremos esse tema aqui pela internet. Então, nós somos um voluntário dos Samaritanos e contamos aqui com a presença das vozes do além. Hoje não só uma, mas duas vozes do além. Bem, boa noite pro pessoal aí, gente. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? E pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar aí o seu questionamento. Nós estamos ao vivo aqui na página Amigos dos Samaritanos. Pode mandar que as vozes do além aqui, elas estão aqui para nos auxiliar nessas perguntas aí. Então, fiquem à vontade. Se vocês quiserem acompanhar a nossa reflexão, essa reflexão ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 18. Então, para a gente começar a fazer as primeiras pontuações acerca dessa parábola da figueira estéril, muitas pessoas entendem como essa parábola um ato de desatino do Cristo, ou até mesmo algo que Jesus Cristo ele simplesmente destruiu a natureza, houve uma perversão com relação aos seus atos morais, algo assim. Não é nada disso. Hoje, diante das nossas reflexões, a gente vai perceber que não houve nenhuma maldição, a figueira, nada disso. Então, se você quiser, se você pode nos acompanhar, entre aí no Google, pegue o Novo Testamento, ou vai até a sua estante, pegue o Novo Testamento. Nós estamos usando aqui o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Então, a parábola ela começa assim, quem quiser acompanhar também pode acompanhar pelo nosso monitor aqui. Ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome, e vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Alguns evangelhos, aqui eu vou abrir um parênteses, porque alguns evangelhos do Novo Testamento, eles dizem que essa forma de secar a figueira não foi imediata. É no dia seguinte, os apóstolos eles passam por ali e veem que a figueira está seca. Então é só uma questão de interpretação, de tradução dos manuscritos antigos. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo:
como a figueira secou-se imediatamente, em resposta, Jesus lhes disse: Amém. Vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso da figueira, mas também se disserdes a este monte, seja tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então é um trecho bem interessante que também tem essa questão, essa ilustração da figueira. Isso é interessante, porque Jesus Cristo ele usa muito a natureza para ilustrar os seus ensinamentos. Aqui ele traz essa ilustração da figueira e depois ele aborda um pouco da fé. E essa questão da fé ela é interessante porque é o que nós necessitamos nos tempos de hoje, né? Diante dessas incertezas que nós vivemos no âmbito científico, que ainda a gente não sabe quando que vai encontrar uma vacina, uma cura efetiva, mas a gente tem a certeza na existência de um Deus maior, desses espíritos que nos acompanham, nos assistem e nos protegem. Então é importante também nesses momentos difíceis o exercício, né? O exercício e a prática da fé. Mas essa parábola da figueira, o Jesus Cristo traz a figueira, mas numa questão de representatividade. A figueira, na verdade, ela é uma representação. Não é simplesmente o ato de uma árvore. Ele representa algo através da figueira. E isso é muito comum nos ensinamentos do Cristo. Através dos acontecimentos, da vivência do povo daquela época. Eram pessoas simples, pessoas que trabalhavam, em sua grande maioria, no campo, através da agricultura, da pecuária. Então Jesus valia-se dessas coisas que eles estavam habituados para passar esses ensinamentos maiores, que são os ensinamentos de Deus. Então, para a gente aprofundar um pouco mais nessa parábola da figueira, a gente tem que retornar um pouquinho no Novo Testamento. E retornar um pouquinho mais especificamente no início do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo tem um conjunto de passagens envolvendo Jesus Cristo até que chega na parábola da figueira. E é importantíssimo para a gente entender essa parábola da figueira analisar o que aconteceu antes para chegar até aqui nessa parábola. Então, só para a gente pontuar historicamente, nós estamos aqui no dia 29 de março do ano de 33. Então imagine, nós estamos aqui falando do dia 29 de março de 33. Que essa data ela é importante? Porque se tratava da última semana do Cristo encarnado entre nós. Aqui, esse dia 29, que começa o Evangelho 21 de Mateus, é um domingo. Ele é um domingo. Então, e é a última semana do Cristo. Porque ele vai ser capturado na quinta-feira à noite, crucificado na sexta-feira. Então, esses são esses últimos momentos do Cristo se interagindo com aquele povo. E sempre, Jesus Cristo constantemente, a todo instante, ele passava os ensinamentos para aquelas pessoas e para os apóstolos. Então começa o capítulo 21 com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não sei se vocês se lembram, muitos espíritas, eles vêm de uma origem católica. Essa passagem, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, qual é? Qual é, Vozes do Além? Vocês sabem? Não querem falar? É o Domingo de Ramos. É aquela passagem que Jesus, montado sobre uma burriquinha, ele ingressa em Jerusalém e aquelas pessoas, numa euforia muito grande, começam a destacar ramos de oliveira e jogar no caminho em que ele percorria para ir para Jerusalém, dizendo:
salve, hosana nas alturas, eis o Messias, eis o enviado de Deus. Por que tem esse acontecimento? É bem interessante. Primeiro, Jesus Cristo ele está indo para Jerusalém porque, além de ser essa última semana dele encarnado, os judeus eles comemoravam a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é uma data muito representativa para o judaísmo. Por quê? Porque era uma festividade que envolvia uma semana inteira. Era uma semana inteira de festa. E essa Páscoa, esse período era o quê? De comemoração, de agradecimento a Deus da libertação da escravidão do Egito, em que os judeus eles conseguiram se libertar da escravidão do Egito. Então era uma semana inteira de festividade. Então era muito comum a peregrinação de várias partes da Judéia, da Galileia, para a capital Jerusalém. Então a população da capital de Jerusalém nessa época, ela praticamente triplicava, quadruplicava. Então Jesus ele estava indo para Jerusalém para ir no templo dos judeus, porque era a época da Páscoa judaica. Então ele estava indo para o templo. E por que ele decidiu montar numa burriquinha e entrar em Jerusalém montada numa burriquinha? Um detalhe, junto com o seu filhote. Porque imaginem só a cena, deveria ser até mesmo um tanto quanto engraçada. Jesus Cristo montado numa burriquinha com seu filhotinho, entrando em Jerusalém. Por que disso? Na verdade, essa passagem se dá exatamente para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. A profecia de Zacarias no capítulo 9. No capítulo 9, em Zacarias, no Antigo Testamento, Zacarias dizia ao povo judeu que o Messias, o enviado, ingressaria em Jerusalém montado numa burriquinha. Então, para cumprir essa profecia, Jesus ingressa em Jerusalém nessa burriquinha. E aqui duas informações importantes. Primeiro, o conhecimento de Jesus acerca dos ensinamentos dos profetas. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento, as Escrituras. E um detalhe, em que não existiam escolas de formação como nós temos hoje. Ele conhecia porque era um espírito muito elevado, ele é um espírito muito elevado. E um outro detalhe importante, Jesus Cristo, durante toda a sua vida pública, ele por diversas vezes, ele afirma e reafirma ao povo judeu que ele era o Messias. Porque o povo judeu, eles esperavam um Salvador. Só que essa ideia que eles tinham de Salvador é como se fosse um rei, um ser que viria e através da guerra ele conquistaria o orbe terrestre. E na verdade a proposta do Cristo é completamente diferente. A proposta do Cristo é o quê? Trabalhar almas conquistando todo o orbe terrestre, mas que jeito? Através do equilíbrio, através do amor, através de tudo de bom que o Evangelho e seus ensinamentos são colocados. Então isso é interessante. E daí ele entra em Jerusalém com a burriquinha e vai para o templo. Daí logo em seguida no Evangelho de Mateus tem a passagem que Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões. Vocês se lembram dessa passagem? Os vendilhões expulsos do templo? Que Jesus Cristo chega e se depara com um monte de gente vendendo animais como oferendas, aquele mercado, aquela bagunça, e tudo na contramão do verdadeiro propósito das leis de Deus. Então o que acontece segundo os evangelhos? Jesus expulsa os vendilhões do templo. Muitas pessoas interpretam essa passagem como se Jesus, num ato de desatino, num ato de desequilíbrio, tenha agredido algumas pessoas, tenha chutado bancas, o que isso para nós não seria razoável. Primeiro,
porque o Cristo, sendo um ser extremamente superior, jamais incidiria num desequilíbrio a tal ponto. Não só porque tem outro detalhe. Se ele fizesse isso, seria a deixa para quê? Para que os próprios líderes do Sinédrio capturassem o Cristo naquele momento em flagrante e o acusassem de subversão da ordem. Então eu creio que isso não tenha acontecido. Na verdade, ele, através da sua autoridade moral, ele chama a atenção daquelas pessoas, e as pessoas envolvidas pelo seu magnetismo, pela sua autoridade, acabam se retirando daquele local. E as pessoas falaram, Jesus expulsou os vendilhões daquele local, né? Mas na verdade, Jesus Cristo, ele está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica ao quê? Aos judeus. Uma crítica no seguinte sentido: o que vocês estão fazendo com as leis de Deus? E logo que ele expulsa, tem essa passagem dos vendilhões expulsos do templo, Jesus Cristo vai embora. Ele vai para Betânia. Porque nessa época de Páscoa, Jesus Cristo estava hospedado em Betânia. Ele não estava ficando dormindo em Jerusalém. O Evangelho fala que dali ele vai para Betânia. Betânia fica mais ou menos uns 4, 5 quilômetros de Jerusalém. E Jesus Cristo ia, sempre se deslocava a pé. Então Jesus Cristo sai do templo e vai para Betânia. E daí no outro dia, daí começa a parábola da figueira estéril e a gente entra no nosso tema. Ao raiar do dia, Jesus Cristo voltando para a cidade. Ou seja, nasceu o dia e Jesus Cristo volta para a cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Porque ele estava fazendo a peregrinação. Todo dia eles iam para o templo fazer orações. Então, ao raiar do dia, ele retorna para a cidade. E quando ele está chegando em Jerusalém, ele teve fome, segundo nos narra o Evangelho. Aqui cabe uma reflexão importante. Jesus Cristo, ele, quando estava em Betânia, porque Jesus Cristo, a gente sabe, através dos estudos do Evangelho, que Jesus Cristo ele não tinha uma casa, ele não tinha uma morada fixa. Jesus Cristo ele vivia peregrinando, e ora ele ficava na casa de um, ora ele ficava na casa do outro, muitas vezes ele ficava na casa de Pedro. Só que em Betânia, especialmente, tinha uma pessoa que era muito cara ao Cristo. Era uma família, na verdade, que era muito cara ao Cristo. Quem que era essa pessoa que morava em Betânia e Jesus Cristo amava muito? Quem que é, voz do além? Não sabe, voz do além? Não sabem? Lázaro. Se lembram de Lázaro? Lázaro era uma pessoa que Jesus Cristo amava muito. E Lázaro também amava muito o Cristo. E ele tinha duas irmãs. Vocês se lembram quem são? Repetem aí, voz do além. Não quer falar? As vozes do além estão constrangidas hoje. Maria e Marta. O Lázaro tinha duas irmãs que também amavam muito o Cristo. E Jesus Cristo é muito provável que ele tenha pernoitado na casa de Lázaro e ao raiar do dia ele retornou para Jerusalém. Só que pensemos, Jesus Cristo estava pernoitando na casa de Lázaro, nasceu o dia, ele, os apóstolos, iriam retornar para Jerusalém. Agora vocês imaginem só, vocês acham que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, não iriam preparar o de jejum deles? Eles iam sair dali 4, 5, 6 horas da manhã, iriam fazer uma caminhada de 5 quilômetros, mais ou menos 30, 40 minutos, algumas pessoas dizem que são 50 minutos mais ou menos. Quanto vai mais além? Uns 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos de caminhada, eles iam sair com o estômago vazio? É muito pouco provável. Então, é muito provável que Marta e Maria tenham preparado o de jejum deles. E eles fizeram o café da manhã e saíram de Jerusalém, de Betânia para Jerusalém. Quando estava nas imediações de Jerusalém, o Evangelho nos fala que ele teve fome. Mas isso não soa estranho, porque se há 50 minutos atrás Jesus Cristo tinha feito de jejum, 50 minutinhos de caminhada ele já teve fome,
E quem conhece um pouco da história do Cristo, estudou um pouco os evangelhos, tudo, sabe que Jesus Cristo era uma criatura, até mesmo pela sua evolução espiritual, que comia muito pouco. Ele tinha o hábito de não comer muito. Ele não precisava de muito alimento para ter energia para o seu corpo. Então é muito pouco provável que ele tenha tido fome física. Então, na verdade, essa fome aqui é uma fome diferenciada. É uma fome espiritual. É uma fome espiritual, gente. Essa reflexão aqui desse teve fome não é uma fome física. É uma fome espiritual. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. Daqui é uma outra reflexão que vale bastante. Porque, como a gente disse, aqui era no dia 30 de março do ano de 33. Março realmente não era a época de figos. Figo dá nessa época de Jerusalém ali em maio, junho. Então, como é que é a estação do figo? A figueira, ela fica cheia de folhas verdes e depois é que vem o figo. Então, não era uma época de figo. Na verdade, Jesus Cristo foi até essa figueira para ver se tinha algum figo, na verdade, temporão, antes de época. E ele foi lá e não encontrou esse figo temporão. E aí foi aquela passagem que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas aqui tem um tema interessante. Porque em Oséias, no Antigo Testamento, no capítulo 9, tem uma passagem que é muito interessante. Olha só que Oséias diz no capítulo 9 do Antigo Testamento. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Olha só o profundo conhecimento que o Cristo tinha dessas escrituras. Porque nesse momento, Jesus Cristo, quando ele vai até a figueira, ele está se remetendo a essa passagem de Oséias. E Oséias, nessa passagem no capítulo 9, ele está fazendo uma crítica ao judaísmo, aos judeus daquele tempo antigo. Falando que no começo, o povo judeu se comportava como uma figueira temporã, ou seja, estava dando frutos antes da época. Estava sendo promissor os ensinamentos, as leis divinas ensinadas por Moisés àquele povo acerca do monoteísmo. Só que daí eles se perderam quando ele fala assim, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha, porque eles começaram a cultivar vários deuses. Eles começaram a misturar o monoteísmo com o politeísmo. E vem Oséias e faz essa crítica ao povo judeu. E o Cristo, nesse momento, ele está reiterando essa crítica ao povo judeu daquela época. Falando que o que o povo judeu naquela época estava fazendo com as leis de Deus, estava tudo equivocado. Eles tinham fugido do cerne, do ponto nevrálgico da essência da lei divina. E era essa a crítica que Jesus estava passando. Ele estava falando mais ou menos assim: eu estou revelando através das leis de Moisés o que vocês precisam fixar. Vocês estão apegados à parte material da lei mosaica e estão esquecendo o caráter divino das leis de Deus. E eu estou trazendo esse caráter divino, estou rememorando, eu estou relembrando isso para vocês. E vocês não estão aceitando. Tanto não estão aceitando que essa semana ainda vocês vão me crucificar. Vocês vão o quê? Matar o Filho do Homem.
Ele fala isso. Tanto fala isso que nas próximas passagens que nós não abordaremos hoje, talvez numa próxima oportunidade, Jesus Cristo vem trazendo e logo em seguida ele propõe as parábolas dos 2 filhos na vinha e a parábola dos vinhateiros homicidas. Quem são os vinhateiros homicidas? São os judeus que acabam matando o filho do dono da terra, que é a representação de Jesus. Então Jesus Cristo está chamando a atenção do povo daquela época, que o que eles estão fazendo com a árvore da figueira, que é o evangelho, o judaísmo, ele representa nessa árvore. Ele representa, então a figueira nada mais é do que a representação do judaísmo. E ele está falando que o judaísmo não está dando frutos. Porque a época de dar fruto de uma árvore, isso é comum. O que Deus espera de todos nós é que possamos dar frutos fora de época, em tempos de crise, em tempos difíceis. É isso que Jesus, isso que Deus espera de nós. Nós nos fecharmos no nosso egoísmo próprio, nós somos egoístas. Isso não é isso que Deus espera da gente. Deus espera algo a mais de todos nós. Então ele fala, quando Deus coloca o seu evangelho diante de uma sociedade, diante de um povo, e esse povo vai uma tergificação disso, vai transformando isso de forma contrária, Deus ele retira esse evangelho e vai colocar nas mãos de outro povo, para que lá possa ser encontrado o fruto temporal. Então nada mais é do que isso que Jesus está se referindo, essa questão do que os judeus estavam fazendo do evangelho, das leis de Deus. Essa é a representatividade que nós temos quanto à questão da figueira. E é muito interessante porque pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, logo no início do livro, nos esclarecimentos, Humberto de Campos assim nos narra. Olha como é a abordagem de Humberto de Campos. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, que seria o Brasil. A árvore, olha a referência da árvore, olha a referência da natureza, olha a representatividade das leis de Deus num objeto da natureza, de uma árvore que dá frutos, que cresce, que evolui, que frutifica. Essa é a representatividade. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos dedicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. Então, Humberto de Campos aqui nos diz que Jesus transplantou essa árvore. Isso daqui não sou eu que estou dizendo. Isso daqui é Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus transplantou a árvore da Palestina para o Brasil. E cabe aqui esse florescimento e essa frutificação aqui, nas nossas paragens. Mas isso daqui vale também uma outra consideração. Isso não significa que o Brasil está imune às dificuldades, às adversidades que ocorrem no mundo. Não, não é isso. O que Jesus Cristo quer fazer com essa árvore do Evangelho aqui no Brasil é trabalhar cada criatura, cada habitante, dentro dos seus vícios, dentro dos seus pontos de tropeço,
para que haja essa introjeção moral, essa reflexão interior, para que se produza frutos salutares, que nada mais são do que virtudes, nada mais são do que atos generosos, atos bons para com a sua família, mas não restrito à sua família, mas para com todos ao seu redor. Isso significa que enfrentaremos dificuldades, porque, acreditem ou não, nas crises, nós crescemos muito mais e muito mais rápido. Quem acompanhou nosso estudo na última sexta-feira pôde verificar isso através do estudo do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos dizem que nas crises as pessoas evoluem e crescem muito mais. Então nós não estamos imunes aos acontecimentos, às adversidades do mundo. Mas cabe a nós, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de crise, dar o exemplo para o resto do mundo. Isso é fundamental. Por isso que este capítulo, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também Jesus fala da fé. Porque sem a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, a gente não tem base para isso. Nós nos tornamos... as vozes da além estão me dizendo que já deu meia hora. Nós já vamos encerrar, que a nossa proposta realmente é de 30 a 40 minutos no máximo. Já estamos quase finalizando já. Então, é necessário a fé, porque sem a fé raciocinada, a gente sucumbe nesses momentos. As aflições, as informações como nos chegam, nos dá pavor. Nós ficamos receosos, nós ficamos com medo do cenário que está acontecendo. Então, através da fé raciocinada, nós temos que compreender que tudo existe um propósito na vida. Nenhum sofrimento é eterno. Tudo passa. Tudo passa. Jesus nos ensina, os Espíritos nos ensinam que a lei que rege todo o universo é a lei do amor. Mas não é esse amor pueril, esse amor de piegas que nós conhecemos. É um amor de equilíbrio, é um amor de apreço, é um amor de solidariedade. Eu tenho visto muito falar de solidariedade nesses últimos tempos. E é verdade, a solidariedade precisa unir as criaturas. Vamos apoiar nossos irmãos. Se tem dificuldade, vamos de alguma forma tentar ajudar. Não vamos só levantar problemas. Vamos também trazer soluções, propor soluções, fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, seja amparando o próximo através de uma palavra amiga, seja simplesmente colocando a mão na frente para não contaminar o próximo. Isso já é um ato de solidariedade. E vejam só, nós falamos que Jesus ele veio o quê? Enaltecer as leis divinas, porque o povo judeu se apegou às leis materiais de Moisés e esqueceu das leis divinas. E olhem só que interessante, porque uma das leis materiais de Moisés era o ato de lavar as mãos antes das refeições. Moisés, lá na lei mosaica, Moisés falava assim: é necessário lavar as mãos antes de ingerir o alimento, porque senão você está contrariando Deus e você vai ser punido. Mas por que Moisés falava assim? Moisés falava assim porque é uma regra de higiene pública, saúde pública. Moisés ele foi um legislador material, de coisas básicas de saúde, era um povo semi-primitivo. Então eles não tinham consciência de que era importante lavar as mãos antes de se alimentar. Por quê? Porque senão poderia contaminar o alimento e passar mal e morrer. Tem uma grande epidemia naquele povo e não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, morreriam de milhares. Então ele impôs isso e atribuiu a Deus para que as pessoas cumprissem. E vejamos nós, 2000 anos depois, qual é a regra básica para a gente debelar essa pandemia? Pasmem,
lavar as mãos. Até hoje nós não aprendemos isso, não é? Então, uma coisa que era de lei material atribuída a Deus naquela época, hoje nós não compreendemos. Então vejam como ainda nós estamos longe de compreender a verdadeira essência da lei de Deus. Mas nós precisamos caminhar para isso. Então fica a nossa reflexão de hoje. A questão dessa representatividade que hoje essa figueira representa as religiões de hoje. O Espiritismo, nós temos hoje os Espíritas, que o Espiritismo é a terceira revelação. Que o Espiritismo não contraria Jesus, gente. O Espiritismo é Jesus. São os ensinamentos do Cristo. Então, já chegando à nossa conclusão, temos alguma pergunta de alguém? Nada? O pessoal está desanimado? Então, pessoal, nós encerramos nossa reflexão de hoje. Só lembrando que na sexta-feira fica mais um convite. Sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos reunidos mais uma vez aqui no canal do Facebook, Amigos dos Samaritanos, para a nossa reflexão sobre acontecimentos que virão positivos do coronavírus à luz da doutrina espírita. Nós não vamos desassociar dessa ótica da doutrina espírita, que o Espiritismo nos propõe, e extrair desses dias o que tem acontecido de bom. Não só buscar essa questão dos desencarnes em si, mas o que está vindo de bom por trás disso. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham compreendido, que se ficar alguma dúvida, alguma questão, pode mandar depois, a gente responde. E fiquem com Deus. Até breve. Boa noite. Tchau, tchau.